Tudo bem com vocês? Venho aqui falar com um assunto com vocês muito bacana hoje, que eu considero top. Estava aqui folheando algumas revistas. Você lembra daquela época que a gente lia revista, né? Hoje a gente lê e-books e outras tecnologias que estão mais atualizadas e nos leva a informação até a nossa sala de pesca. E é por aí que eu começo. Muito bem, recentemente fizemos um e-book onde consta várias dicas de pesca, iscas, que em espanhol, no Uruguai e na Argentina chamam de sinuelos. São iscas que imitam a comida do peixe. Seja ela um plug de isca artificial ou então uma isca usando pelos naturais, sintético e alguns brilhos para imitar então um alimento forrageiro de um dourado, de uma traíra. É um livro bem completo sobre passo a passo de atado de iscas que podem ser montadas em cima de um anzol, né? E esse passo a passo traz incentivos para a criatividade da pessoa, copiando aquilo que existe na natureza para representar de uma forma artificial em cima do anzol. E aí então chegar o dia da pesca, lançar na água, dar um movimento, né? Agora há pouco tivemos aí uma live com o pessoal que está indo pescar, tiveram alguns convidados que falamos sobre os movimentos, os gatilhos, o tamanho da isca, as cores da isca e o que isso representa no dia da pesca para termos a captura do peixe. E aí que, revisando os livros, que não são poucos, eu tenho este aqui, que fala sobre as espécies de peixe da cuenca do Rio Negro, no Uruguai, aonde mostra vários tipos de peixes, tá? E aqui, nesse tipo de peixe, eu encontro, então, desde o topo da cadeia, que é o dourado, até o animal mais simples que seja peixe, e que compõe toda a cadeia alimentar da tornassol, exemplo, que é um dos peixes que nós mais estamos falando dentro de operações de pesca no Uruguai. E por aí que eu começo também falando sobre a espécie tornassol, que foi debate dentro das lives agora há poucos dias, né? Que algumas pessoas a consideram um peixe tal igual às outras espécies mais comuns, exemplo, a Óplias malabaricus, que está próxima de casa, está perto, é fácil de pescar, está perto da casa de qualquer uma pessoa. E aí há uma confusão, porque a pessoa nunca teve a experiência desta pesca com a tornassol. E as pessoas, é normal também confundirem que amazônica, que é a Óplias aimará, Óplias curupirá e outras tantas espécies de trairões amazônicos. No Uruguai, de onde eu apresento a tornassol, existe uma espécie chamada Óplias lacerdae, que consta nesse livro aqui as espécies de traíra existentes no Uruguai, que não é apenas uma e nem duas, são 3 já identificadas pelos biólogos. A Óplias lacerdae é um peixe extremamente esportivo, grande, no grupo das famílias, das traíras, está no grupo das traíras. E a tornassol, ela tem alguns hábitos diferentes das traíras comuns. Ora, então nós pensando aqui que a traíra queira comer, por exemplo, este peixe. Vamos eleger um outro. Aqui eu mostrei um sabalito, que aqui no Brasil de curimbatã, ou curimba, ou grumatã, né? Mas vamos pensar a respeito deste outro animalzinho, o lambari, peixe tão comum, mas ele existe em todas as águas da Bacia do Prata, e são várias espécies, não é um só. Depois nós temos também outras espécies, e todas elas estão da classe dos lambaris. E o que nós temos que fazer
para atribuir dentro do grupo das iscas artificiais, para que ela seja exatamente tal qual a espécie que a gente quer capturar, tal qual que ela seja igual à isca que vamos adotar para a tornassol. E neste caso, por exemplo, falando dos lambaris, né, eu poderia pegar neste caso até mesmo esta isca de fly, que poderíamos já colocar ela dentro da classe muito parecida com o lambari, porque tem brilhos, tem o tamanho, tem o formato. Depois nós temos outros, por exemplo, esse modelinho aqui da Rapala, que é muito parecido. Se nós pegarmos aqui imagens, né? Então é muito parecido na realidade do animalzinho. Tem o tamanho, tem cor, tem formato, tá? E eu gostaria aqui de mostrar, através dessas imagens, e vocês podem acompanhar nas fotos que eu vou colocar aqui nesse vídeo, que dentro da cadeia alimentar da tornassol não se limita apenas lambaris, existe rãs, existe a joana, que no Uruguai chamamos de cabeça amarga, existe o cascudo, o dientudo, que em alguns lugares chamamos no Brasil de saicanga ou branca. Também estão dentro da cadeia alimentar das tornassol espécies como o peixe-rei e até mesmo outras traíras, desde as comuns ou até mesmo da própria espécie. Depois nós temos ratos, filhotes de passarinho. Como a tornassol é um peixe predador, a Ophrys lacerdae, que chamamos de tornassol, por causa do brilho que ela apresenta no movimento que a gente tem em relação ao sol. Então ela está no topo da cadeia junto com o dourado. E no ambiente que ela vive, junto com o dourado, ela concorre na busca e na caçada por suas presas para se alimentar. Isso é um ciclo natural. Um lambari na cor de tom azul metálico. E neste mesmo eu mostro aqui para vocês uma isca que representa essa presa. E essa isca tem diversos tamanhos. Pode ser uma outra muito parecida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós vamos eleger pesca com isca artificial, porque é mais esportiva e nas mãos de uma pessoa que está mais habilidosa, mais praticante, ela supera a pesca tradicional de isca natural. Então, quando nós vamos eleger esse tipo de pesca com isca artificial, nós devemos estar adequado à região, com as informações que a gente tem com os guias, com as pessoas locais, para que isto seja mais assertivo. Nesta bate-papo aqui, eu aproveito também para mostrar algumas das espécies, ou as espécies que a tornassol tem por hábito predar. Por exemplo, aqui eu mostro a família dos cascudos, cascudo viola. Então a tornassol, como é um animal que vive em rio de águas bem oxigenadas, que tem uma boa qualidade de água, que tem uma eleição de rios com proteção ambiental favorável, esse peixe ele está no topo da cadeia junto com os dourados. E com isso, as preferências de comidas são diversas. E ele, o dourado, ela, a tornassol, como caçadores oportunistas, né? Caçam as suas presas, aquela que for mais, que está mais em abundância, que está mais favorável ou mais provocativa, né? Está dentro da cadeia alimentar também da tornassol. Enquanto eu falo com vocês no vídeo, vou folheando aqui esse guia.
me apresenta aqui as morenitas. Morenita no Brasil chamamos de tuvira, em alguns lugares chamam de bainha de faca. É um peixe que vive nas encostas de pedra, ramas de sarandi, embaixo de camalotes, no Brasil chamamos de aguapé. É uma isca muito utilizada na pesca de dourado, de surubis pintados. A morenita está dentro da cadeia alimentar de uma torna-sol. Então essa isca que você está vendo agora exatamente representa a morenita. Para concluir aqui, eu quero colocar que eu como guia e toda a equipe que trabalha junto comigo com guias são pessoas que, primeiramente, não tem como ser um guia que não gosta de pescar. Seria um absurdo falar sobre isso. Os guias são pessoas, primeiramente, pessoas que gostam da pesca. Antes de ser guia, eram pescadores. E com a experiência de pesca e as oportunidades que surgiram, transformaram o seu esporte, o seu prazer da pesca, num negócio, que é o meu caso. A gente viu a possibilidade de transformar isso de uma maneira rentável e para isso trabalhamos. Então, a equipe que trabalha junto comigo, independente da operação, seja na Tornassol, seja no Seputuba, seja na província de Corrientes e outros destinos que eu venho abrindo, são pessoas que são apaixonados pela pesca e são apaixonados pelo que fazem, que é trabalhar com pessoas, se organizando cada vez mais. Para quê? Para melhorar o serviço. Para vocês que chegam até nós, que vêm das suas cidades com uma expectativa alta, querendo a melhor captura, e é isso que nós queremos, a melhor captura. Mas cabe a nós ajustar essas expectativas previamente, na sua casa. Então, dentro do meu serviço, é isso que eu trato também, que algumas pessoas pensam que é apenas ser o guia, a pessoa do local, e eu quero colocar aqui que nosso serviço vai muito além disto. A gente começa a preparar as pessoas em casa, através desse e-book que eu citei, para que elas cheguem até o nosso destino com um material mais adequado, mais assertivo. Então, com isso, a gente, é o que eu expressei agora, de ajustar as expectativas. E falando nisso de ajustar as expectativas, me faz recordar alguns momentos de leitura, quando eu era um leitor de revista, né? Eu pego a máquina no primeiro momento eu era um leitor, depois fui convidado a escrever, que são livros que ensinam passo a passo, dietados. E o que eu quero falar sobre isso? Que a gente precisa estar informado sobre aquilo que nós formos fazer. Já que é uma profissão, a gente gosta de se dedicar, gosta de aprimorar seu conhecimento para, no final, apresentar um bom serviço. Então, hoje aqui, esse debate que eu venho colocando para vocês é falar sobre algumas espécies forrageiras, que assim vai ajudar vocês também a escolher, eleger o tamanho da isca, a cor da isca, o formato da isca, né? E percebam que as iscas têm cores diversas, como eu vou mostrar nessa imagem que você está vendo, com cores diversas, tamanho diverso. Olha essa família de cores de isca que é toda vermelha, desde a pequena até uma gigante. Então a gente tem que entender que para eu apresentar a isca na água, para ter a captura, eu tenho que entender o que o animal está comendo e qual o tamanho da presa que ele está comendo, para que esse objeto artificial que eu estou apresentando seja o mais próximo, o mais parecido em formato, tamanho, para se tornar atrativo.
Mas aí vocês que estão olhando o vídeo podem ver iscas que não tem nada a ver com a cor da presa que ele está acostumado a comer. Por exemplo, uma cor vermelha, uma cor cítrica, uma cor totalmente adversa à cor natural da comida. E por que o predador então vai comer um objeto de plástico e não o natural? Ora, porque aí está o desafio da pesca esportiva. A gente faz de um objeto, seja ele de plástico, madeira, de pelo, penas, material sintético, imitar na realidade o movimento e o tamanho, e com esses 8 gatilhos que eu citei dentro da live, que fazem com que eu vou provocar o instinto predador daquele peixe que quero capturar. E aí então está a loucura que apaixona a todos, que é o mundo da pesca com isca artificial. Beleza? Encerro aqui esse bate-papo com vocês. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e excelentes capturas e um bom mate.